Se um dia eu falar, prometo que a primeira palavra vai ser pai. Lucas sussurrou isso do jeitinho dele, sem som, só mexendo os lábios, e a frase ficou martelando no coração de quem ouviu, como prece. Otávio Ferraz, dono de hotéis, helicópteros e de um ego que ocupava a sala toda, congelou com o copo de uísque na mão, porque promessa de filho corta mais que faca. A casa tinha brilho de novela, mas o silêncio de Luca doía mais que qualquer pobreza, e ninguém ali sabia curar silêncio. Médico de fora, fono da moda, aparelho caro, terapia online, tudo já tinha passado por aquelas portas enormes sem deixar rastro de voz. Com dinheiro, a gente resolve. Otávio repetia, tentando engolir a culpa de nunca ter tempo, de nunca ter colo. Só que silêncio não se compra. Carinho não tem boleto, e a mãe de Luca já não estava aqui para lembrar isso a cada café. O menino batucava de leve na mesa, como quem fala com os dedos, e os olhos dele pediam uma coisa simples: ser ouvido de verdade. As funcionárias cochichavam, os seguranças desviavam, e o mordomo anotava ordens como se sentimento coubesse numa lista. Todo mundo respeitava o patrão, mas ninguém encarava o vazio que rondava o garoto pela casa inteira. Hoje não, filho. Papai está em reunião. E a reunião sempre era mais longa que a infância. Luca encostou a testa no vidro da varanda e desenhou um coração embaçado com a respiração curta. Otávio fingiu não ver, porque fingir é mais fácil que pedir perdão. E antes de continuar essa história emocionante, comenta aqui para mim, de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. Já curte o vídeo e compartilha, porque o que vem a seguir vai arrepiar. Lá no fundo, o menino só queria nomear o mundo com a própria boca, nem que fosse uma sílaba torta. E foi aí, na manhã mais comum de todas, que entrou na mansão alguém que ninguém tinha colocado na conta. Uma mulher de passo manso, cheiro de alho e coentro e um olhar que parecia abraço. E o destino respirou fundo. Mas o pior ainda estava por vir. O nome dela era Dona Zefa, vinda da periferia com uma mala velha, um avental florido e histórias que cabiam em uma panela. Onde eu mexo, eu curo muita coisa. Ela brincou, e a cozinha riu sem saber que tinha ouvido profecia. Não era médica nem famosa, mas tinha um dom discreto, escutar gente como quem escuta fogo baixo. Na primeira manhã, reparou no menino de dedos batucando, no olho esperto e no silêncio que gritava sem letras. Bom dia, príncipe, ela disse do jeitinho de vó adotiva, e Luca levantou a cabeça como quem reconhece o próprio nome. Ela não perguntou por que ele não falava. Perguntou o que ele sentia quando o sol batia na pele. Quente! Ele desenhou no ar com a mão, e ela respondeu, é cor amarela cantando. Zefa não queria curar milagre. Queria abrir caminho para vós achar coragem. Pegou 2 tampas de panela e fez um ritmo bobo, desses que grudam feito chiclete. Luca sorriu sem som, bateu na mesa acompanhando, e a cozinha virou roda de samba baixinha. O riso dele trouxe cheiro de bolo no forno, e as empregadas se entreolharam com os olhos molhados. Primeiro a gente fala com o corpo, depois a palavra vem, ela sussurrou, como quem ensina segredo antigo. O mordomo torceu o nariz. Menos intimidade, por favor. Zefa limpou as mãos no avental e respondeu com calma. Intimidade é o tempero da cura. E foi assim que a mansão grande ouviu, pela primeira vez, um diálogo sem fala que dizia mais do que discurso caro. Mas ninguém imaginava quem ia tentar calar isso. À noite, Otávio organizou mais uma reunião para provar que controle ainda morava no bolso dele. Contratei um especialista de Boston, anunciou, como quem joga carta de baralho na mesa de feltro. Os sócios bateram palma, puxaram saco, falaram de inovação e ninguém perguntou se Luca estava feliz. O menino ficou na escada, contando degraus com o pé, esperando o pai olhar para cima e enxergar o que realmente importava. Não olhou. Quem olhou foi Zefa, que passou devagar, encostou a mão no corrimão e bateu o mesmo ritmo da manhã. Luca respondeu no mesmo compasso, e os dois sorriram como quem divide senha.
O senhor não acha arriscado criar expectativa? O médico perguntou a Otávio com voz de manual. Eu pago para vencer, ele rebateu, sem perceber que perder o filho é grátis. Lá da escada, Luca encarou o lustre e imaginou estrelas caindo dentro da barriga, estalos de som querendo virar palavra. Zefa passou por ele e cochichou. Amanhã a gente dança com as sílabas, tá? Ele fechou os olhos, segurou o choro e bateu 2 vezes com o dedo. Combinado. A casa respirou pesada, como se paredes também tivessem medo de esperança. O vento da varanda trouxe cheiro de chuva, e a primeira trovoada lembrou que voz, quando vem, vem feito raio. Otávio brindou de novo, tentando ensurdecer o destino com cristal. Só que destino é teimoso. Quando decide falar, encontra caminho até em boca que nunca disse nada. E quando a palavra tentar nascer, alguém vai tentar impedir. De madrugada, Luca acordou com o barulho da chuva batendo no telhado como bateria de escola de samba. Ele levantou, pés descalços no mármore frio, e foi até a cozinha guiado pelo cheiro de café que só existe em casa viva. Zefa estava lá, mexendo a colher devagar, cantarolando uma cantiga que pareceu conhecida sem ele saber porquê. Chegou sua hora, príncipe. Ela sorriu, e o coração dele respondeu antes da boca. Ela pôs um copinho de água na mesa, desenhou no vapor uma letrinha minúscula e soprou. Hoje a gente dá nome pro seu tambor. Luca tocou o peito com a palma aberta, como quem diz aqui. Zefa bateu 3 vezes na bancada. Tum, 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 e pediu. Devolve para mim do jeitinho que você conseguir. Ele tentou, a mão tremeu, o ar faltou e o silêncio fez barulho de novo. Calma, sem pressa, voz é passarinho, se você aperta ela não pousa, ela disse, encostando a testa na dele. Uma lágrima quente escorreu e o menino não fugiu dela. O trovão lá fora estourou e dentro dele alguma coisa estalou junto, como tampa que abre. O som que saiu foi quase nada, um vento, um fio, um começo, mas foi som. Zefa segurou o choro, porque quando o milagre ensaia, a gente não interrompe. Luca tentou de novo, e o quase nada virou sílaba. Pá! A colher caiu da mão de Zefa, e o mundo por um segundo esqueceu de respirar. Mas alguém ouviu, e não gostou nada do que escutou. O grito abafado que saiu da garganta de Luca naquela madrugada não passou despercebido. No corredor escuro, uma criada que levava lençóis parou com os olhos arregalados. Eu ouvi, juro que ouvi, murmurou, mas logo se calou, com medo de ser chamada de louca. Zefa segurava o menino com cuidado, como quem ampara passarinho que acabou de sair do ovo. Foi só o começo, filho. Não se cobre mais do que isso. Ela sussurrou, mas dentro dela o coração batia tão alto que parecia tambor de carnaval. Luca estava suado, o peito arfando, e repetia em silêncio com os lábios a sílaba quebrada que escapara. Não era uma palavra inteira, mas era como se tivesse gritado o mundo. A cozinha parecia tremer, como se cada panela tivesse testemunhado aquele instante. Se conseguir repetir amanhã, o céu se abre, prometeu a cozinheira, enxugando o rosto do garoto com a barra do avental. No entanto, mal sabiam eles que no andar de cima havia ouvidos atentos, prontos para transformar esperança em problema. No escritório da mansão, Otávio Ferraz terminava uma ligação com investidores quando o mordomo entrou apressado. Senhor, houve um barulho na cozinha, acho que era voz, ele disse, baixando o tom como se pronunciasse heresia. O milionário franziu a testa, segurando o charuto sem acender. Voz! Não brinque com isso, Silveira. Se o menino falar, será por causa dos médicos que eu pago, não por truques de cozinheira. A arrogância escorria na sua fala, mas a dúvida latejava por trás dos olhos. Ele recordou, sem querer, do olhar de Luca no jantar anterior, pedindo por atenção sem som. E se aquela mulher tivesse mexido em algo que ninguém, com todo o dinheiro do mundo, conseguira? Mantenha distância entre eles, ordenou secamente, tentando abafar o próprio medo. O mordomo assentiu,
mas já sabia que impedir a aproximação era como segurar vento com as mãos, porque toda vez que Luca sentia cheiro de alho fritando, corria feito gato atrás do calor. No dia seguinte, a cozinha virou palco de resistência. Enquanto as panelas ferviam e o cheiro de feijão espalhava pela casa, Zefa abriu a gaveta e tirou 2 tampas de alumínio. "Hoje a gente faz uma orquestra, meu príncipe", disse animada. Luca arregalou os olhos, empolgado, e começou a bater no mesmo compasso que ela. Os outros funcionários pararam, fingindo ocupar-se, mas os olhares denunciavam curiosidade. Um riso escapou da garganta do menino, curto mas audível, e foi como se as paredes da mansão estremecessem. "Ele riu!" gritou uma copeira, cobrindo a boca em seguida com medo. Luca, surpreso consigo mesmo, levou a mão ao pescoço e ficou repetindo o som, tentando fazê-lo crescer. Zefa apenas dizia: "Não força, deixa sair no tempo certo, igual massa que precisa descansar para crescer." Era linguagem simples, mas era o que ele entendia. A cada batida de panela, o silêncio que o aprisionava parecia se quebrar um pouquinho mais, e a mansão começava a testemunhar o impossível. Mas nada de milagre acontece sem oposição. Quando Otávio chegou naquela tarde e encontrou a cozinha cheia de risadinhas abafadas, percebeu que algo estava fora do script. "O que é isso aqui? Um circo?" gritou, fazendo todos baixarem a cabeça. Luca, assustado, largou as tampas e correu para trás de Zefa. "O senhor devia se orgulhar, patrão. Seu filho está achando a própria voz", disse a cozinheira com calma, mas as palavras soaram como desafio. Otávio apertou os punhos, o orgulho queimando como brasa. "Não vou permitir que uma mulher qualquer se meta onde a ciência falhou." E saiu batendo a porta, como se quisesse trancar a esperança do lado de fora. Zefa respirou fundo, enxugou as lágrimas do garoto e cochichou: "Não liga, filho. O medo grita mais alto em quem não sabe amar. Amanhã a gente continua." E Luca assentiu com os olhos brilhando, porque no fundo sabia. O pior ainda estava por vir, mas também estava mais perto de dizer a palavra que esperou a vida inteira. Naquela noite, Luca não conseguiu dormir. Ficou sentado na beira da cama, abraçado ao travesseiro, repetindo baixinho o som que tinha escapado de dentro dele. Cada tentativa vinha torta, fraca, mas ainda assim era uma vitória. O menino encostou a testa na janela, olhando para o nada, e desejou com força que o pai tivesse visto aquele momento. Mas o quarto estava vazio, como sempre. Otávio ainda bebia no escritório, cercado de papéis e contratos, como se papéis fossem mais importantes do que ouvir o próprio filho tentar falar pela primeira vez. Lá embaixo, na copa, Zefa rezava baixinho, pedindo força para continuar ajudando. "Se essa voz tiver que nascer, que nasça forte e que ninguém consiga calar", murmurava com lágrimas pingando no avental. Do lado de fora, o vento assobiava como se respondesse. E Luca, de olhos fechados, sentiu que alguma coisa dentro dele queria explodir em palavras. Mas a mansão ainda guardava gente pronta para sufocar esse nascimento. No dia seguinte, a rotina voltou, mas os corredores já não eram os mesmos. As criadas cochichavam: "Eu juro que ouvi o menino rir ontem." Outras respondiam com deboche: "Besteira, deve ser imaginação." Mas todas sabiam que algo tinha mudado. Luca acordou com vontade de correr, mesmo sem destino, como se a energia estivesse acumulada. Desceu as escadas de mansinho, procurando o cheiro de pão fresco que Zefa sempre fazia de manhã. Quando a encontrou, ela já tinha separado uma tigela com massa. "Hoje a gente amassa junto. Cada soco na massa é um grito preso que a gente solta." O menino afundou as mãos, sorrindo, e o barulho da massa sendo batida parecia música. "Agora sopra, filho. Faz o vento sair pela boca." Luca tentou. O som escapou de novo, mais claro que antes. Zefa vibrou, mas logo percebeu os olhos do mordomo observando da porta. Ele sumiu apressado, carregando a notícia como quem carrega dinamite. E dinamite nas mãos erradas sempre explode no pior lugar. Poucas horas depois,
Otávio apareceu furioso na cozinha. Eu avisei para manter distância. O que você pensa que está fazendo, mulher? Zefa não recuou, apenas enxugou as mãos e respondeu firme. Tô ajudando seu filho a ser o que já é, um menino cheio de voz guardada. Luca, tremendo, tentou repetir o som que tinha ensaiado. Pá! Saiu baixo, quase sumindo, mas foi o suficiente para gelar o salão inteiro. O milionário ficou branco. Ele falou? O mordomo confirmou com a cabeça, assustado. Otávio bufou, negando com raiva. Não, isso é truque. É coisa da sua cabeça, Luca. O menino abaixou os olhos envergonhado e Zefa segurou sua mão. Quando a gente tem medo, a gente chama de truque aquilo que não entende. A frase ecoou como tapa. Otávio virou as costas, mas a dúvida corroía por dentro. Porque ele tinha ouvido, sim, tinha ouvido a primeira palavra que o filho tentou dar ao mundo. Naquela noite, os corredores da mansão viraram um campo de guerra invisível. Funcionários se dividiam entre os que acreditavam no milagre e os que preferiam seguir a versão do patrão. Se o menino falar de verdade, tudo muda aqui, cochichou a copeira, com brilho nos olhos. Mas o jardineiro respondeu em tom duro. E o patrão não vai deixar isso acontecer fácil. Enquanto isso, Luca, no quarto, treinava em segredo. Escreveu no caderno uma única palavra, pai, e passou horas tentando repetir o som, cada vez mais forte. Lá fora, Zefa caminhava pelo jardim, com a fé firme de quem sabia que estava cutucando o destino. Quando a palavra vier inteira, ninguém segura, pensou. Mas ao mesmo tempo sentiu um arrepio, porque sabia que a fúria de Otávio não ia parar ali. E o que viria a seguir colocaria todos à prova, como se o próprio silêncio tivesse decidido lutar de volta. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o céu também tivesse medo do que estava por vir. Otávio chamou o mordomo ao escritório e, batendo os dedos na mesa de mogno, ordenou: quero essa mulher longe do meu filho. Cozinheira não é terapeuta. Silveira, com a voz trêmula, tentou ponderar. Mas, senhor, o menino, ele já disse sílabas. O milionário o interrompeu com olhar de aço. Se ele vai falar, será pelo dinheiro que gasto, não pelas bobagens dessa velha. Enquanto isso, Luca esperava no jardim, sentado no banco de pedra, com o caderno no colo. Escrevia a palavra pai de novo e de novo, como se insistir no papel fosse preparar a boca. Quando Zefa chegou com a sacola de pano, ele abriu um sorriso que iluminou o rosto. Hoje a gente faz diferente, disse ela. Tirou um apito pequeno e soprou, produzindo um som agudo. Luca imitou e da sua garganta saiu algo mais firme. Zefa bateu palmas, mas ao longe, no corredor, alguém observava com cara de reprovação. E esse olhar carregava veneno disfarçado de ordem. À tarde, Otávio recebeu em casa um médico estrangeiro, daqueles que chegam cheios de termos difíceis e promessas de resultados. A ciência é clara, Sr. Ferraz. Não há possibilidade de fala espontânea após tanto tempo de silêncio, afirmou folheando relatórios. Otávio, satisfeito, repetiu. Está vendo? Esse negócio de cozinheira é ilusão. Mas quando o doutor subiu para examinar Luca, foi surpreendido. O menino, nervoso, apertou o apito nas mãos e, diante do médico, arriscou um som. Pá, pá. O silêncio foi sepulcral. O especialista pigarreou, tentando justificar. Pode ser reflexo, um acaso. Mas todos na sala sabiam que não era. Zefa, na porta, tinha lágrimas brilhando nos olhos. Otávio, vermelho de raiva, dispensou o médico às pressas, como quem apaga incêndio com gasolina. Isso não muda nada, gritou, mas por dentro seu coração batia descompassado, porque negar o impossível é mais difícil do que admitir a verdade. Enquanto isso, os corredores ferviam em boatos. Criadas comentavam, eu ouvi, ele chamou o pai. Outras choravam em segredo, lembrando de quando perderam filhos e dariam tudo por uma palavra. O jardineiro jurava que viu o garoto sorrindo diferente, mais leve, como quem finalmente se libertava de uma prisão. Zefa caminhava entre eles em silêncio, sabendo que a mansão inteira estava mudando de ritmo.
Só que mudança não é coisa que milionário aceite fácil. Luca, no quarto, treinava escondido. Sussurrava "Pá, pai", diante do espelho, mesmo que as letras saíssem quebradas. Cada tentativa era um pedaço da infância que ele recuperava. No corredor, Silveira ouviu e engoliu em seco. Voltou correndo até o patrão. "Senhor, ele está falando, é real." Mas Otávio bateu a mão na mesa. "Não é real. É influência daquela mulher. Ela vai embora daqui antes que confunda meu filho mais do que já confundiu." O mordomo baixou a cabeça, mas sabia que estava sendo obrigado a plantar uma tragédia. Na manhã seguinte, Luca correu até a cozinha como de costume, mas encontrou o fogão apagado e o silêncio no lugar do cheiro de café. "Cadê a dona Zefa?" perguntou com os lábios, sem som. Uma copeira respondeu, triste. "Seu pai mandou ela embora." O chão pareceu sumir sob os pés do menino. Correu pelos corredores, gritando em silêncio, batendo nas paredes, tentando chamar pelo nome dela. Mas a mansão, antes cheia de murmúrios, estava muda como um túmulo. No portão, Zefa saía com a mala surrada, olhando para trás com os olhos marejados. "Não chora, meu príncipe, a voz já é sua, ninguém tira", sussurrou, mesmo que ele não pudesse ouvir. Luca caiu de joelhos no jardim, batendo o caderno contra o peito. Escreveu apressado a palavra pai e mostrou para o céu, como quem implora por milagre. Otávio assistia da sacada, o coração duro, mas a cena lhe atravessou como faca, porque expulsar esperança é mais fácil do que conviver com a vergonha de não ser o herói do próprio filho. Mas o destino ainda não tinha mostrado seu trunfo final. A mansão parecia vazia sem o cheiro de tempero de Zefa. Luca andava de um lado para o outro, perdido, como se tivesse desaprendido a sorrir. Os funcionários evitavam comentar, mas todos sentiam falta da mulher que tinha mudado o ritmo da casa. No quarto, o menino agarrava o caderno, rabiscando a palavra pai até a folha rasgar. À noite, deitado na cama, repetia o som engasgado, como quem chama sem voz. Pai, pá, ecoava baixinho, e cada tentativa era um grito preso. Enquanto isso, Otávio brindava com os sócios na sala de jantar, ostentando: "Meu filho será tratado pelos melhores, não por bruxarias de cozinha." Risadas ecoaram, mas uma copeira cochichou: "Ele já fala e não é por médico nenhum." O rumor cresceu pelos corredores até se tornar um segredo impossível de esconder. Porque a verdade, cedo ou tarde, bate na porta como trovão. E nesse trovão, o milionário ia perder o controle que pensava ter. No domingo, Otávio organizou um jantar de gala, convidando parceiros de negócios e médicos renomados. Queria provar que tinha tudo sob domínio. A sala brilhava com lustres acesos, taças tilintando e conversas pomposas. Luca foi obrigado a descer, de terno engomado, parecendo uma peça de decoração no meio de adultos arrogantes. Ele ficou quieto até que, no meio da refeição, ergueu a cabeça e encarou o pai. O silêncio caiu. Com esforço, a voz saiu rouca, mas clara. "Pá, pai." O salão inteiro parou. Os convidados prenderam a respiração e uma senhora deixou a taça escorregar da mão. Otávio congelou, pálido, sentindo o chão sumir. "Ele falou", murmurou alguém. O orgulho ferido queimava dentro dele, porque sabia que não tinha sido por causa dos médicos. E na mente de todos, um nome ecoava: Zefa. A notícia se espalhou como incêndio. Funcionários corriam pelos corredores contando: "Ele chamou o pai na frente de todo mundo." Alguns choravam de alegria, outros temiam a reação do patrão. Otávio, furioso, levou Luca ao escritório e bateu à porta. "Quem te ensinou isso?" gritou, o rosto vermelho. O menino tremia, mas abriu o caderno e mostrou a palavra escrita: pai. "Foi ela, não foi?" insistiu o milionário, andando de um lado para o outro. Luca, com lágrimas escorrendo, conseguiu repetir: Zefa. Foi como se uma bomba explodisse dentro do coração do pai. Ele socou a mesa e rugiu: "Eu não admito. Uma cozinheira não vai ser a responsável pelo meu filho."
Mas quanto mais gritava, mais a imagem da mulher simples invadia sua mente. O silêncio de Luca agora tinha se transformado em resistência. E Otávio, mesmo berrando, já não tinha como apagar o som que começava a ecoar na mansão. Naquela mesma noite, enquanto Otávio se afundava em uísque e raiva, Luca fugiu para o jardim. Sentou-se no banco de pedra, onde costumava ficar com Zefa, abraçou o caderno e, em meio às lágrimas, sussurrou de novo: "Pai, pai." As palavras saíam fracas, mas eram reais. Eram dele. Uma criada que passava por perto escutou e caiu em prantos. "Ele está falando de verdade!" gritou, correndo para avisar os outros. Em minutos, meia dúzia de funcionários cercava o jardim, testemunhando o impossível. O menino, emocionado, encarava o céu e repetia: "Pai, pai." O murmúrio virou aplauso contido, mas todos sabiam que aquilo ia virar tempestade, porque quando a verdade explode, não há dinheiro que abafe. E a tempestade final estava pronta para cair sobre a cabeça do milionário. Na manhã seguinte, a mansão inteira parecia em suspense. Funcionários comentavam baixo, jornalistas rondavam os portões e até os sócios de Otávio queriam confirmar o boato. O filho dele falou a palavra pai. Dentro do escritório, o milionário andava em círculos, suando frio, o coração batendo como tambor. Sabia que não podia mais negar, mas também não queria admitir que uma simples cozinheira tinha conseguido o que médicos milionários não alcançaram. Enquanto isso, Luca, sentado no jardim, repetia devagar: "Pai, pai", como se quisesse provar a cada sílaba que o impossível já tinha acontecido. Os olhos dele brilhavam com um orgulho inocente que ninguém podia roubar. O mordomo, apertando as luvas, criou coragem e disse: "Senhor, está na hora de aceitar. O menino não precisa de mais médicos, precisa dela." Otávio estremeceu. Essas palavras doíam mais que qualquer golpe, porque eram verdade. E verdades não cabem em cofres. E foi nesse momento que o destino bateu na porta da mansão. No portão, uma comoção se formava. Funcionários cochichavam e Luca correu quando ouviu a voz que tanto esperava. "Meu príncipe, eu voltei", disse Zefa, segurando a mala gasta e o olhar marejado. O menino não pensou duas vezes. Correu até ela e, diante de todos, gritou com a voz ainda frágil, mas clara: "Zefa!" O grito ecoou como trovão e a mansão inteira vibrou. Criadas se abraçaram. O jardineiro fez o sinal da cruz e até o mordomo deixou escapar um sorriso. Otávio desceu as escadas correndo, o rosto duro, tentando recuperar o controle. "Você não tinha nada que voltar", rugiu. Mas Zefa o encarou sem medo. Ajeitou o avental e respondeu: "Não voltei por você, patrão. Voltei porque uma criança me chamou e voz de criança ninguém cala." A multidão de olhares que se formava na sala não piscava. Porque naquele instante todos sabiam. A verdade tinha entrado pela porta principal. Otávio tentou argumentar, levantar a voz, mas Luca interrompeu, encarando-o pela primeira vez com firmeza. "Pai", disse com esforço, "ela me deu voz." As palavras saíram trêmulas, mas eram afiadas como espada. O milionário cambaleou, sentindo o mundo desabar. Nunca tinha visto o filho tão decidido, tão dono de si. Os convidados, os empregados, todos estavam testemunhando. Era impossível esconder. O silêncio que seguiu foi pesado, até que Zefa, com calma, colocou a mão no ombro do menino e disse: "A voz é dele, não minha. Só ajudei a libertar o que já morava aqui dentro." As lágrimas brotaram nos olhos de Luca e ele completou: "Pai, eu falo, porque ela acreditou." A mansão explodiu em emoção. Gente chorava, gente batia palmas. E Otávio, diante de todos, foi obrigado a encarar sua maior derrota. Não tinha sido o dinheiro, não tinham sido os médicos. Tinha sido fé, paciência e amor. Naquele fim de tarde, o milionário finalmente quebrou. Caiu de joelhos diante do filho e da cozinheira, as mãos tremendo, o rosto molhado de lágrimas que nunca tinha deixado cair. "Perdão, meu filho.
perdão por ter tentado calar o que já era seu. Luca o abraçou forte, repetindo pela primeira vez, sem tropeçar: Pai, foi como música, como libertação. Zefa observava em silêncio, com as mãos juntas, sabendo que sua missão estava cumprida. A mansão nunca mais seria a mesma. O orgulho de Otávio tinha sido derrubado por uma palavra curta, simples, mas carregada de tudo o que faltava naquela casa: amor. E assim, no lugar onde antes reinava o silêncio, nasceu a voz que ninguém acreditava que existia. Uma voz que não só devolveu esperança ao menino, mas também ensinou ao pai que algumas riquezas só se alcançam quando a gente se rende. E essa lição ecoaria para sempre. Há coisas que o dinheiro nunca vai comprar. E agora eu quero saber de você. Se fosse no lugar desse pai, teria acreditado no filho desde o começo? Escreve aí nos comentários, eu leio todos. Não esquece de curtir, compartilhar essa história e se inscrever no canal, porque toda semana tem histórias emocionantes feitas especialmente para você.